A paz do Senhor Jesus, vamos para mais um dia do nosso devocional, que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 9, que diz: Então disse Jesus a eles: Que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Nós vamos ver nesse capítulo de Lucas, capítulo 6. Nós vamos ver Jesus falando sobre as leis humanas e o princípio do reino, né? Então, esse capítulo do versículo 1, né, até o versículo 49, nós vamos estar vendo Jesus falando sobre isso, né? E nós observamos que existem dois pilares centrais no ministério de Jesus Cristo, né? O primeiro, ele é verdade e sempre falou a verdade. Então, o Senhor ele não é diferente. Ele é a verdade. E sempre fala a verdade. Não vê o Senhor em momento algum mentindo ou omitindo algo. Ele ensinou que a verdade existe, pode ser conhecida, e quem a conhece experimenta a verdadeira liberdade, a verdadeira libertação. Como diz João 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. O verdadeiro discípulo de Jesus, ele conhece a verdade. Além de conhecer, ele permanece na verdade e, além disso, ele vai proclamar a verdade, que é a palavra de Deus revelada. Então, esse é o discípulo de Jesus. E Jesus, ele provou, ele provocou críticas, ódios e perseguições da parte daqueles que se apegavam ao erro. Então, aqueles que estavam andando no erro, como o caso ali de muitos dos fariseus, nós vamos observar, estavam andando fora do que é a lei do Senhor, Jesus ali vai falar abertamente, vai falar da verdade, não importava o que eles pensavam ou se eles estavam até mesmo vão tramar contra Jesus mais à frente. Então, o judaísmo na época de Jesus não era o ensino puro do Antigo Testamento, mas era um conjunto de ensinos humanos. Então, dentro daquele ensino do Antigo Testamento, foi deixado por Moisés, tudo, eles estavam ali inseriram conhecimentos humanos, ensinos humanos, aonde era esse sistema de obras, cerimoniais, legalismo, rituais, tradições humanas. Nós vamos ver que eles vão colocar tudo isso diante ali do povo e vão querer obrigar, vão querer acrescentar algo. Então, nós vamos ver que era algo realmente absurdo, e ao qual o Senhor Jesus ele vai chegar e ele vai estar mudando toda a história, vai estar ensinando a verdade. Então, era um sistema de obras cerimoniais, legalismo, rituais e tradições humanas. Jesus ele confrontou esse sistema, ao pregar o que é a verdade, e foi duramente hostilizado pelos falsos líderes. Então, se você está pregando a verdade, ensinando a verdade e está sendo perseguido, pode ficar tranquilo que você está sendo realmente um cristão verdadeiro, um pequeno Cristo, aquele que está aqui anunciando o Evangelho do Senhor e aprendeu com o Senhor Jesus. Então, não se cale, continue ensinando, continue pregando, ministrando. Você não precisa de um púlpito, de um microfone para estar pregando e falando de Jesus. Você pode estar pregando a verdade, gravando uma mensagem, estando nas ruas, estando onde vidas e almas vão ouvir e vão ser libertas e transformadas pelo poder do Senhor Jesus. Então, não fica preso a cargos, a nada disso, mas, pelo contrário, pregue o evangelho em tempo e fora de tempo, porque isso é uma ordem do Senhor. Jesus foi misericordioso com prostitutas, endemoniados, enfermos, e cobradores de impostos. Chamou todos ao arrependimento. Então, o Senhor Jesus ele é misericordioso, ele foi misericordioso com todo tipo de pessoa que ele encontrou, seja prostituta, endemoniado, pessoas enfermas, ou até mesmo cobrador de impostos. Jesus o chamou ali ao arrependimento. Então, o Senhor também nos chama hoje a esse arrependimento. Se está em alguma situação parecida com um desses casos, tenha certeza que o Senhor é misericordioso e ele te chama nesse dia. Então, porém, ele atacou, e foi implacável com o sistema religioso na sua época. Por isso, primeiro, os fariseus haviam substituído a verdade de Deus pela tradição humana, e segundo, eles eram os atores ou hipócritas em sua espiritualidade. Ensinavam, exigiam, mas não viviam. E por terceiro aqui, eles enganavam o povo, oferecendo ensino falso e cura superficial,
para o pecado. Então, isso não é diferente no dia de hoje, né? Estamos vendo muitos aí vestidos de fariseu, né, enganando a muito, né, trazendo coisas que são tradições humanas, não tem nada a ver com Jesus, e tentando implementar em vários lugares aí, até mesmo enganando muitos e até os escolhidos têm sido enganados. Então eles eram atores que hipócrita, né, hipocrisia, né, o que ele ensinava, aquela espiritualidade mentirosa, né, além de ensinar, né, e exigir que todos fizessem igual, eles não viviam, né, eles enganavam o povo oferecendo ensino falsos, né, e cura superficial para o pecado. Então, que nós possamos entender isso, que o Senhor realmente ele veio para pregar a verdade, e nós devemos também anunciar a verdade do Senhor. Outro ponto, né, que vai falar sobre, dando continuidade, sobre o próximo embate de Jesus com os mestres da lei, né, seria em relação ao sábado. E aí pronto, chegou no sábado, Jesus ele ensina, e ali ele vai fazer milagres, né, ali o Senhor vai operar poderosamente, e ali, né, no sábado ele juntamente com a circuncisão, né, o sábado era um preceito inviolável para os judeus. No entanto, os escribas haviam criado um sistema de subcategorias, né, para definir o que era trabalho, né. Seus escritos quanto a essa questão enchiam volumes de livros dos quais eles buscavam descrever em detalhe o que poderia, o que não poderia ser feito. Então, eles acrescentaram ali e tentaram fazer, porque escreveram tanto, né, para deixar ali achando que isso, por isso para até mesmo para que o povo venha seguir a lei do homem. Mas o Senhor Jesus, quando ele chega com a lei dos céus, né? E ali o Senhor ele vai mudar toda essa história. Então eles estavam mais preocupados com detalhes, superficialidades, do que com o que mais importava. O que mais importava era o que Jesus falou ali, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Esse era o grande mandamento que deveria ser seguido, e eles estavam preocupados com tanta coisa, é o que nós vemos hoje, né? Muitos estão preocupados, ministérios hoje que estão de portas se fechando, vidas que que até se perderam por aí, se desviaram, porque estão em lugares onde, né, o que importa é o regulamento, o que importa é o que eu falo, o que eu digo, porque quem manda sou eu, quem faço sou eu, e muitas das vezes, né, isso não agrada ao Senhor, né, e nós vamos ver que o Evangelho de Cristo está aí, resume os mandamentos em dois, né, amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então, Jesus veio resgatar o espírito do mandamento, mas para isso ele teria de confrontar as convenções que esses mestres da lei haviam criado por conta própria. Então, coisas que foram acrescentadas pelo homem, Jesus vem confrontar. Então, dentro do capítulo 6 de Lucas, nós vamos estar estudando, né, falando aí sobre 3 pontos muito importantes dentro desse capítulo 6. Lucas está apresentando Jesus como o Senhor do tempo, o Senhor dos homens e o Senhor do comportamento humano. Então, são 3 episódios, são 3 devocionais aí que nós vamos fazer mais à frente, falando hoje já sobre Jesus é o Senhor do tempo, né, e depois nós vamos falar mais à frente que o Senhor, né, ele é Senhor também dos homens e Senhor do comportamento humano. Então, quando falamos aqui que Jesus é o Senhor do tempo, né, nós vamos ver Lucas registrando 2 episódios sobre a questão do sábado, né. A primeira aqui, ele vai falar sobre os discípulos de Jesus, né, de Jesus são criticados. Então, no primeiro episódio, os fariseus acusam os discípulos de profanarem, né, o sabate, né. Era o sábado e os discípulos estavam com fome. Pela lei de Israel, né, um judeu poderia comer dos frutos de uma seara de seu vizinho. Por isso, os discípulos entraram em uma roça de milho e colheram algumas espigas, né? E eles debulharam o milho e comeram, né? Então, prontamente os fariseus acusaram ali, né? Que está no versículo 2, capítulo 6. Por que fazeis o que não é lícito ao sábado, né? Jesus, então, ele vai responder com 2 argumentos. O primeiro argumento que Jesus responde, né, ele mostra que a Bíblia existe quanto ao exemplo de Davi, né, que quando teve necessidade de comer, comeu o pão sagrado separado para o tabernáculo. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 1 ao 6. Esse alimento era exclusivo para os sacerdotes, né, Levítico fala isso, 24:9. Davi ignorou uma lei cerimonial para atender uma necessidade. Os rabinos haviam feito uma lista
com 39 tipos de trabalho proibido no sábado. Né? Eles acrescentaram o ensino do homem à lei de Deus. Então, ali estava, né, o discípulo com fome, né, e eles ali querendo implementar que, né, os tipos de trabalho que eles colocaram ali, dizendo que não poderia, mas não era o que estava dizendo na palavra de Deus, na lei do Senhor. Então, eles vão acrescentar o ensino do homem à lei de Deus. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, para não acrescentar, né, as coisas humanas, né, a lei do homem, com as coisas de Deus, e misturar e fazer uma confusão tal que muitos acabam até acreditando que isso vem da palavra de Deus. Então, por isso que é importante nós consultarmos a palavra, estarmos conectados com a palavra, lendo, aprendendo, buscando realmente o conhecimento, né, o crescimento, a direção, para que assim nós possamos crescer na graça e no conhecimento e não ser enganado. Então, aqui eles acrescentaram o ensino do homem à lei de Deus. Né? Ao apresentar o exemplo de Davi e de seus homens, Jesus estava mostrando que as necessidades das pessoas não podiam ser ignoradas em benefício da tradição humana. Né? Jesus colocava em questão não era a lei de Deus, mas a tradição oral dos escribas. Né? Então, isso tudo nós vamos ver que o Senhor ele prioriza mesmo os necessitados. Né? Então, essa tradição, né, o que estava ali realmente que eles estavam ignorando, né, que era realmente ali o discípulo, poderia ser o discípulo ou outras pessoas, enfim, que estivessem com fome, e Jesus ele atendeu a necessidade ali, né, e não estava, né, fazendo o contrário da sua palavra. E nós vamos ver também quando Jesus responde para eles, né, que o filho do homem é Senhor do sábado, versículo 5. Então, Jesus ele é Deus. É o Senhor soberano que tem autoridade para legislar sobre a guarda do sabate. Isto é, se Davi, sendo homem, alimentou-se com os pães sagrados, muito mais Jesus, por ser Senhor do sábado e de seu cumprimento. Né? Poderia usá-lo para exercer misericórdia. Então, nós vamos ver aqui o discípulo de Jesus sendo criticado, mas Jesus entrando em defesa aos seus discípulos. E um outro ponto aqui, né, a respeito desse registro do episódio sobre a questão do sábado, Jesus agora ele é criticado. Então, se os discípulos de Jesus são criticados, Jesus passa a ser criticado diretamente. Então, nesse episódio, os fariseus acusam Jesus de curar no sábado. Né? O conflito entre o fariseu e Jesus só aumentavam a cada dia. Então, a cada dia, eles estavam ali seguindo e aumentava mais e mais esse conflito. Tá? Então, em outra ocasião, na sinagoga, né, nós vamos ver que, em outro sábado, Jesus curou um homem com a mão atrofiada, né, ressequida ou mirrada, né, como dizem algumas traduções. Então Jesus chamou o homem com a mão deformada, né, e o coloca de pé na frente de todos. Né? E o versículo de número 9 vai dizer: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixar perecer? Diferentemente do primeiro caso, Jesus não esperava ser questionado pelos fariseus. Pelo contrário, ele mesmo formula as perguntas questionando. Então, na pergunta levantada por Jesus, o que está em foco não é a quebra de uma regra ou da lei, mas o valor da vida humana, né? O nosso compromisso quanto ao seu bem-estar. Infelizmente, né, o legalismo daqueles homens, né, os impediu de olhar para essa questão de forma da forma que Jesus lhe propunha. Né? Eles estavam mais interessados em manter as suas opiniões, né, do que em admitir os seus erros. Né? Isso é um problema muito sério, onde muitas das vezes a pessoa sabe que está errada. Né? Imagina um homem num sábado precisando de uma cura. Né? O Jesus estava vendo ali o valor da vida humana, o valor daquela vida. Né? E aqueles homens fariseus estavam vendo, né, querendo que eles andassem, cumprissem o regulamento. Né? E não simplesmente, não com a cura, não a misericórdia pela vida daquele homem. Né? Muitos hoje estão fechando os seus olhos, né, para as questões realmente da necessidade do próximo. Muitos têm preocupado, até mesmo ministérios podem se fechar, acabar por causa do orgulho, porque eu faço, eu mando. Então são coisas que hoje a gente vai vivendo a cada dia e vamos observando que, né, muitas das vezes a lei do homem, muitas das vezes o regulamento do homem,
tá querendo parar a obra do Senhor, está querendo parar, impedir que avance realmente. Como aqui, eles estavam mais interessados em manter a sua opinião do que admitir seus erros, né? A lei permitia que se realizasse algumas atividades aos sábados, como, por exemplo, adoração e atos de misericórdia e amor. Né? Era proibido o trabalho que visasse o lucro, e não estar ali exercendo misericórdia. Né? Aquilo que vinha trazer lucro, aquilo era proibido. E não fazer um milagre, não uma vida ali ser restaurada na sua saúde, uma prostituta ser liberta, né? Um homem que estava endemoniado ser ali liberto. Então não era isso. Então, e eles traziam de uma forma, então não exercia nem amor nem misericórdia de momento algum. Né? Era também permitido o socorro a doente ou mulher na hora do parto. Mas o auxílio médico, em geral, ainda era motivo de debate entre os mestres da lei. Então, se a mulher estava ali em trabalho de parto, até era permitido. Mas se tivesse alguém precisando de um médico, não poderia, porque se infringiria a lei do homem. Então, por isso, Jesus, olhando para todos os presentes na sinagoga, ele diz ao homem deficiente, né? Versículo 10, estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Então a cura foi pública, imediata e completa. Mas infelizmente a bondade de Jesus ele despertou o ódio nos escribas e fariseus. Até esse momento, contudo, não estava claro o que eles fariam com Jesus. Mas no versículo 11 diz: Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Então, Jesus ele foi criticado, os discípulos foram criticados. Então, se você também vai ser criticado, vai vir realmente muitas coisas tentando te parar. Mas não pare não, continue nessa caminhada. Se você está começando, se você ainda vai começar, né, se você já serve ao Senhor, se você ainda não serve, né, entenda com uma coisa, o Evangelho de Cristo é da liberdade. Né? O Evangelho da liberdade é o Evangelho que nós devemos pregar, é o Evangelho que Cristo pregou. Né? O olhar de Jesus ele nos fornece o parâmetro quanto ao nosso próprio olhar. Né? Nós precisamos ter uma visão, olhar como Cristo Jesus. Né? E não como os fariseus e mestres da lei, que estavam mais preocupados com as suas tradições do que com a verdadeira lei de Deus. Então, religiosidade não salva ninguém. Religiosidade, regulamento, coisas que muitos estão carregando hoje debaixo do braço, querendo fazer acontecer, isso não vai salvar ninguém, isso não vai fazer a igreja crescer de maneira nenhuma, pelo contrário, isso vai afastar pessoas. Então, deixa que não você não seja um religioso, mas que você seja alcançado por um evangelho de libertação, aquele que não te prende, mas que você tem o acesso direto ao Senhor, né? Você tem o acesso direto às Escrituras, onde o Espírito Santo de Deus te revela e você vai avançando dia a dia. Então, os discípulos de Jesus são o povo da nova aliança e buscam viver segundo a liberdade do Evangelho. Então, viva segundo essas liberdade do Evangelho de Cristo Jesus. Né? As pessoas no mundo precisam de salvação e não de uma nova religião. A pessoa não precisa de religiosidade, não precisa nem de uma nova religião, precisa sim de salvação. E salvação há somente em Cristo Jesus. Ele nos liberta, né, nos traz para a sua presença e passamos a ser filho de Deus. Então, o Evangelho nos chama para a liberdade de filho. Você é filho, né, não para nos transformar em burocratas do reino. Então, que nós possamos entender que Jesus é o Senhor do sábado e cumpriu toda a lei. Ele é o próprio cumprimento da lei. Então, que Deus te abençoe, você fique conectado com essa palavra, né? Se alimente dela, porque o Senhor, com certeza, ele tem muito a revelar para você e também ele quer te usar como ferramenta. Que Deus te abençoe.